O governo planeja anunciar na semana que vem o plano de logística de transportes. O projeto vai definir uma série de investimentos para melhorar o transporte de carga no país e diminuir a dependência do caminhão. O foco do plano é o transporte ferroviário. 8 das 10 principais obras previstas são ferrovias. 5 dependem da renovação antecipada das atuais concessões por mais 30 anos, o que é esperado ainda para este ano. 3 novas ferrovias estão no plano. O Ferrogrão, ligando Mato Grosso ao Pará, a Ferrovia de Integração Leste-Oeste, na Bahia, e o Ferroanel, em São Paulo. Juntas, elas devem acrescentar mais 3.500 quilômetros à malha atual. A expectativa é aumentar dos atuais 18% para 31% a participação dos trens no transporte de cargas no país até 2025. A atividade nas rodovias cairia de 64% para 50%. Isso destravará investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos próximos 5 anos e serão investimentos imediatos para revitalização das vias existentes. Isso vai fazer com que aumente a velocidade, aumente a capacidade de carga e o cliente será melhor atendido. Entre as obras rodoviárias, o plano prevê a duplicação da BR-365 entre Mato Grosso e Rondônia e da BR-153 entre Tocantins e Goiás. Para tentar garantir que as obras saiam do papel nos futuros mandatos presidenciais, o governo promete fazer um decreto para blindar o plano de logística, mas ainda não está claro como isso vai funcionar. Este professor de Direito Constitucional acredita que o governo não tem como adotar medidas que outros presidentes sejam obrigados a cumprir. Poderá sim alterar as medidas adotadas. Entretanto, a dificuldade será maior ou menor de acordo com o instrumento utilizado para a adoção dessas medidas. É mais que urgente isso no Brasil, né? O planejamento de logística e de outras formas de transporte, não? Fundamental, né? Um país continental como o Brasil e que tem uma carência óbvia de infraestrutura, precisa criar alternativas para melhorar, criar outras alternativas de transporte que não somente o rodoviário. E o fato de ser um país continental não impede que você tenha um plano, né? E que você possa executar esse plano. É exemplo do que faz, por exemplo, a Rússia, Estados Unidos ou outros países, a China, né? Que são também continentais e, portanto, têm um plano. A questão entre governo e Estado, quer dizer, as políticas de Estado são aquelas que deveriam ser perenes. Então, infraestrutura, por exemplo, um plano de longo prazo, deveria estar presente independente de governos, né? Agora, fica muito claro o seguinte, com a emenda constitucional 95, que foi aquela que estabeleceu um teto de gastos e inclui nesses gastos absurdamente os investimentos, quer dizer, um grande contrassenso, o Estado está com, não só devido à sua crise fiscal, mas dada essa limitação, com restrição muito forte orçamentária. Então você vai ter que criar um ambiente favorável para o investimento privado, o que cai de novo num tema que nós já tratamos aqui hoje, que é o da regulação, é definição de regras para não deixar o consumidor desprotegido, né?